Bom, e aí pessoal, a gente vai resolver alguns exemplos então de exercícios com relação ao movimento uniforme. Acompanha comigo aí na página 33 ou 55, dependendo do livro aí. Vamos fazer do R6 até o R10 e aí a gente vai explicando como é que funciona a ideia por trás deles. Começando com o R6 então. O R6 fala assim: um móvel desenvolvendo velocidade escalar constante sobre uma trajetória retilínea e orientada passa pela posição 20 metros aos 4 segundos e pela posição 36 metros aos 6 segundos. Primeiro passo importante, anota essas informações e deixa ela muito bem computada aqui no cantinho que elas vão ser muito úteis. Então eu tenho a primeira informação que diz que ele estava na posição 20 metros para o tempo de 4 segundos. Aqui é uma posição de espaço e aqui é uma informação de tempo. E depois fala que ele passou pela posição 2, que foi no espaço 36, coloca debaixo um do outro, e tempo era de 6 segundos. E ele pede para que a gente determine qual é a função horária do espaço do móvel e classifique seu movimento como progressivo ou retrógrado. Então, a primeira coisa é qual é a equação que orienta esse móvel de acordo com o deslocamento dele. Eu vejo que de 4 para 6 segundos ele está avançando nessa direção. Ele começa com 20 metros, está finalizando em 6 segundos com 36. Então, o espaço está aumentando. Logo, eu já posso responder a pergunta, é um movimento progressivo. Então, movimento progressivo. Porque o espaço aumenta conforme o tempo passa, ele não está voltando, tá? Ele está sempre indo para frente de acordo com a orientação da trajetória. E aí, para encontrar a equação horária dele, a gente começa primeiro fazendo a velocidade. Lembrando a formulinha de velocidade, ΔS por ΔT, aonde eu pego o espaço final menos o espaço inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. Olhando aqui com as posições que a gente anotou, a gente percebe que o espaço final dele, onde ele vai terminar, é em 36 metros, e ele começou no 20. O tempo, ele está terminando em 6 segundos. E começou com 4. Faz a subtração, isso aqui vai dar 16, 6 menos 4, 2, então você tem que a velocidade dele é de 8 metros por segundo. Bom, achei a velocidade, agora eu posso começar a montar a equaçãozinha horária dele. Lembrando que a equação horária é dada por essa formulinha aqui. S é igual a SO mais V vezes T. Para preencher ela, eu já tenho uma informação, que é a velocidade dele. Como o movimento é uniforme, jamais muda. Começou com 8, vai terminar a vida toda com 8 metros por segundo. Então, fazendo essa primeira substituição, eu tenho que S é igual a SO mais 8 de velocidade vezes T. Eu preciso agora descobrir qual que é o espaço inicial dele, aonde ele começou nisso de tudo. Lembrando que não é necessariamente o primeiro ponto que ele me deu. Eu preciso saber aonde realmente foi o começo de toda a trajetória. Para isso, eu vou substituir por um desses dois pontos nessa equação. Eu sempre recomendo a vocês, opte na escolha por valores que tenham zero, porque fica mais fácil fazer conta com zero, ou que seja pequeno. E aí, entre os dois, o mais viável é esse daqui. Então, eu vou pegar essa equação e substituir pelo ponto 20 metros e 4 segundos. Você vai substituir essas informações aqui dentro da equação. Então, o espaço dele corresponde a 20 metros. Então, no lugar do espaço, coloca 20. Eu quero saber qual que é a posição inicial dele.
mais 8 vezes, quando ele estiver no espaço 20, ele estava no tempo 4. Então, substitui os dados do ponto na equaçãozinha. E aí, resolvendo isso, você tem que 20 é igual a SO mais 32. Quem está somando vai para o outro lado subtraindo. SO é igual a 20 menos 32. SO é igual a menos 12 metros. Pronto, achei o espaço inicial, agora eu consigo montar a equação oficial. Então a equaçãozinha, que foi o que ele pediu no item A, vai ser igual a S é igual, no lugar do SO você vai colocar menos 12, mais 8, que você já tinha descoberto, vezes o tempo. Tudo bem? E essa equação, ela faz referência à genérica S é igual a SO mais V vezes T, aonde a velocidade se substitui e o espaço inicial também, e fica com essa equação como resposta. Então, o móvel para se deslocar, ele vai obedecer essa equaçãozinha. Primeira parte do exercício feito. Segunda parte, ele pede para a gente qual é a posição do móvel no instante de tempo igual a 5,4 segundos. Então, o item B, vou fazer aqui no cantinho, ele quer saber aonde o móvel estava em posição quando eu tenho o tempo igual a 5,4 segundos. É bem simples, uma vez que eu tenho já a equação dele, eu vou substituir esse tempo ali e eu vou achar em qualquer lugar que ele vai estar, porque essa equação vai me dizer isso. Então, S é igual a menos 12 mais 8 vezes T. Substitui aqui no lugar do T, então você tem que S é igual a menos 12 mais 8 vezes 5,4. S é igual a menos 12, faz a multiplicação 8 vezes 5,4, que vai dar 43,2. Aqui é menos 12, com mais 43, então a gente faz uma subtração. E aí você tem que S é igual a mais 31,2 metros. Então, para o tempo de 5,4 segundos, ele vai estar na posição de 31,2 metros. Item C. Ele pede para a gente calcular faça o gráfico do espaço pelo tempo, né, ressaltando os pontos que cortam o eixo cartesiano. Então a gente vai desenhar aqui o eixo cartesiano para fazer o item C. Aonde o eixo do y sempre vai ser a referência de posição. Então aqui eu tenho sempre o espaço medido em metros. E o eixo do x vai sempre ser uma referência de tempo. Então aqui eu tenho t, que vai ser medido em segundos. Bom, eu tenho essa equação para construir o meu gráfico dela. Movimento uniforme sempre é uma reta. Então, seja lá o que você for apontar aqui, tem que dar uma reta como resultado. Tá? Se der uma figura geométrica, parábola ou qualquer outra curva, você fez coisa errada para movimento uniforme. Então, eu preciso descobrir como que vai estar posicionada essa reta aqui. E ele pede a gente marcar aonde vai cruzar os dois eixos, ou seja, aonde ela cruza o eixo do y e aonde ela cruza o eixo do x. Para descobrir isso, a gente sabe que quando cruzar o eixo do y, o x tem que ser igual a zero. E quando cruzar o eixo do x, o y é igual a zero. E aí a gente substitui esses valores valendo zero e acha o outro correspondente. Então, como que ficaria? Vamos lá. Quando faz aqui o S igual a zero, o que vai acontecer? Pega a equaçãozinha. S é igual a menos 12 mais 8 vezes t. Eu quero que valha zero. Então, isso aqui é zero, é igual a menos 12 mais 8t,
Quem está subtraindo vem para cá somando, isso é igual a 8t. Quem está multiplicando vai para o outro lado dividindo. Então o tempo vai ser igual a 12 por 8. Dá uma simplificada, isso aqui vai dar, por 4, vai dar 3 sobre 2, que corresponde a 1,5 segundos. Então, quando o espaço vale zero, o tempo corresponde a 1,5 segundo. Zero de espaço é aqui, nesse eixo. E aí, 1,5, a gente pode, sei lá, dizer que aqui tem 1, aqui tem 2, então 1,5 vai estar exatamente aqui. Então, quando S igual a 0, T igual a 1,5. S igual a 0, T 1,5, fiz o meu primeiro ponto. Próximo ponto, cruzar esse eixo aqui. Para fazer esse cruzamento, vou pegar essa outra caneta, eu quero quando T igual a 0 agora. E aí, pega a mesma equação. S é igual a menos 12 mais 8 vezes T. O S eu vou descobrir, então aqui vai dar menos 12, mais 8, o tempo está valendo 0, e aí isso aqui vai dar 0, 0 vezes qualquer coisa, e eu acho que o S é igual a menos 12 metros. Então, o menos 12 metros vai estar aqui embaixo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, menos 12. O que eu sei? Quando o tempo for 0, que é exatamente essa referência, o espaço está valendo menos 12. E aí, com 2 pontos, a gente tem uma reta, simplesmente basta fazer o gráfico aqui e está finalizado. Tudo bem? Então esse foi o R6. Vamos para o próximo. O R7 ele começa assim. Dois automóveis A e B desenvolvem um movimento uniforme sobre a mesma estrada retilínea no sentido da trajetória. Então, R7, eu tenho uma estradinha e eu tenho dois carrinhos indo no mesmo sentido. Então, aqui está um e aqui está outro. Ele fala que o veículo A tem velocidade de 72 km por hora e o veículo B tem 90. No momento em que o A passa pelo quilômetro 100, o B está passando pelo quilômetro 140. Então o B está na frente do A. Então, dizendo que a reta está exatamente nessa direção, o A, enquanto ele estiver aqui no quilômetro 100, o B vai estar no quilômetro 140. Então esse é o carrinho A, esse é o carrinho B. Ele também disse pra gente que a velocidade do A é igual a 72 km por hora e a velocidade do B vai ser 90 km por hora. Aí o que ele pergunta? Quando o carrinho A chegar exatamente no quilômetro 140, que é o que o B está no momento, aonde vai estar o B? Ou seja, qual vai ser a posição de B? Porque o B não vai ficar parado, o B continua andando. Então, o A vai alcançar o B, só que o B vai estar mais na frente. E o que ele quer saber é exatamente isso, aonde o B estará quando o A chegar exatamente nessa posição. Para resolver isso, primeiro eu preciso montar a equação de cada um dos carrinhos. Então, primeiro a equação do carrinho A e depois a equação do carrinho B. Então, para isso, eu sempre vou utilizar a formulinha do sorvete. S é igual a SO mais V vezes T. Olha as unidades. Espaço quilômetro, velocidade quilômetros por hora. Então, tá
correspondente, não preciso converter nada. Vou trabalhar exatamente com essas unidades. E aí eu tenho que o espaço do A vai ser igual. O espaço inicial dele é 100, então você copia, mais a velocidade dele é 72 vezes o tempo. Achei a equação do carrinho A. Equação do carrinho B, mesma coisa. Espaço inicial é 140, mais a velocidade dele, 90 vezes t. Pronto, achei a equação dos dois carrinhos. O que eu quero? Eu quero que o A chegue na posição 140. E quando isso acontecer, quanto tempo o A vai levar para fazer esse deslocamento? Vamos supor que é 1 hora. Se o A levou 1 hora para ir até o ponto 140 km, consequentemente o B vai estar andando 1 hora também, porque é o mesmo tempo que o A vai estar no seu trajeto até alcançar os 140 km. E quando eu descobrir esse tempo, eu vou conseguir calcular em cima da equação de B qual que vai ser o novo espaço dele. Então primeiro eu preciso saber quanto tempo o A leva para ir de 100 até 140, que é o que o exercício pediu para a gente fazer. Então, quanto tempo? Quanto tempo A leva para ir até o 140 quilômetros? Então, para eu descobrir isso, eu vou jogar nessa equaçãozinha. SA é igual a 100 mais 72 vezes t. Aonde eu quero que a posição dele seja 140. Então eu quero que ele esteja nessa posição, isso é igual a 100 mais 72 vezes t. Quem está multiplicando vem para esse lado subtraindo. Então fica 140 menos 100 é igual a 72 vezes t. Aqui vai dar 40 é igual a 72 vezes t. Quem está multiplicando passa dividindo. T é igual a 40 dividido por 72. E aí você pode simplificar. Trabalha em fração mesmo, não tem problema. Simplificando isso daqui por 8 vai dar 5 sobre 9. Lembrando que está em quilômetros por hora, então você está achando o tempo em hora. Ou seja, para ir daqui até aqui, nessa posição, o carrinho A está levando 5 nono de hora. Consequentemente, o B, que estava naquela posição, vai caminhar durante o tempo de 5 nonos de hora. E eu preciso saber aonde ele vai estar. Então eu pego esse tempo e jogo na equação do B, que é essa daqui. Aonde eu substituo e vou descobrir qual que é o espaço que o B se encontrará após percorrer esse intervalo de tempo. Então, SB é igual a 140 mais 90 vezes 5 sobre 9. Dá para simplificar aqui, né? Então fica 140 mais, aqui ó, 90 com 9 vai dar 10. 10 vezes 5, 50. E aí eu tenho que o B estará exatamente no espaço 190 quilômetros. Então, o B vai estar mais ali na frente em 190. Está respondido esse exercício, o item A. Aí o item B, ele pergunta assim, então tudo isso daqui foi o item A. Item B. No item B, ele fala que depois de quanto tempo, a partir do momento que o automóvel A passar pelo quilômetro 100, ou seja, exatamente na posição inicial que eu tenho, quando o A está no 100 e o B no 140, né? A distância entre os dois será igual a 67 km. Então, ele quer que, após quanto tempo os dois percorrendo, eu consigo uma distância entre eles de 67 km. A princípio, do jeito que está, eles estão com uma distância de 40 km um do outro, porque um está em 100 e o outro 140. Mas o B é mais rápido que o A, então o B vai se distanciar.
E ele quer saber quanto tempo vai levar então para essa distância, que começou com 40, terminar com 67. Como que eu vou fazer isso? A equação do meu exercício é a seguinte: eu tenho o espaço de B, que eu não sei quanto é, menos o espaço de A, que também vai estar andando em algum lugar, e eu quero que a subtração dos dois me dê 67 quilômetros, que é o que o meu exercício está pedindo. Quando que isso vai acontecer? Bom, o USB tem a equaçãozinha dele, e o SA também tem a equaçãozinha dele. Então a gente vai substituir essas duas equações aqui. Então no lugar do USB eu coloco 140 mais 90 vezes T. No lugar do SA, menos, copia a equação do SA. Então 100 mais 72T, tudo isso tem que dar 67. Por isso que é importante encontrar a equação, porque a equação horária de cada corpo vai dizer para a gente exatamente aonde ele vai estar. Então, fazendo uma previsão precisa do movimento dele. E aí, através dessa equaçãozinha, eu consigo rastrear essa informação. Então, vou resolver essa equação, aqui 90t, faço uma distributiva de sinal, então fica menos 100, menos com mais menos 72, isso tem que dar 67. Junta as variáveis que tem t, então mais 90 com menos 72 vai dar mais 18. E aqui mais 140 com menos 100 vai dar mais 40. Tudo isso é igual a 67. Quem está somando passa para o outro lado subtraindo, então fica 67 menos 40. E aí, subtraindo esses dois vai dar 27. Isola o t, então quem está multiplicando passa dividindo, 27 por 18. Isso aqui dá para simplificar por 9, fica 3 sobre 2, que nada mais é do que ou 3,5 de hora ou 1,5 de hora. Então, após 1,5 da hora, né, a gente vai ter exatamente essa posição. Mas a pergunta dele é, qual é a posição, além disso, que cada um vai estar? Então, basta pegar esse tempo e jogar em cada uma delas. Então, eu sei que após esse tempo eu vou ter o que eu quero no exercício, e aí eu simplesmente calculo qual que é a posição de acordo com a formulinhas que eu tenho. Eu vou colocar mais para cá, tá? Então, lembrando, o tempo que eu achei foi esse daqui, 3 sobre 2. E aí eu pego a equação de A. A equação de A é igual a 100 mais 72 vezes o tempo que eu achei ali, 3 sobre 2. Resolvendo isso, aqui vai dar 36. Então, 100 mais 36 vezes 3 dá 108. Somando os dois, 208 quilômetros. Então, o carrinho A vai estar em 208 quilômetros. E o carrinho B, vamos descobrir agora. Pega a equação dele, substitui pelo mesmo tempo que ele vai andar, simplifica aqui, vai dar 45. 45 vezes 3 dá 135. E aí, somando esses dois, você vai chegar em 275 quilômetros. Então, o carrinho A vai estar em 208 e o carrinho B vai estar em 275 quilômetros. Eu vou quebrar o vídeo aqui e aí eu continuo os próximos na sequência.